Eu quero agradecer à minha família por terem me confiado esse momento de aqui falar um pouco do nosso pai, do Luiz Sebastião. É importante agradecer, sem dúvida nenhuma, aquelas pessoas que contribuíram com essa homenagem para o Luiz Sebastião. E eu aqui lembro da Rodonorte, na figura da presidente, da Thaís, em especial e muito especialmente ao governador Ratinho Júnior e também ao nosso agora prezado amigo, secretário estadual Sandro Alex. É uma alegria muito grande poder aqui relembrar alguns pontos e um pouco da história do nosso pai, do Luiz Sebastião. E eu começo aqui falando um pouco da infância do Luiz Sebastião. Ele é natural de Curiúva, no norte do Paraná. Ele nasceu de uma família com 16 filhos, dos quais o casal Pedro e Cecília, os pais do Luiz Sebastião, tiveram a criação de 8 filhos. 8 acabaram falecendo por problemas de saúde e, na época, uma infância muito difícil. E o Luiz Sebastião, então, veio com a família toda para Ponta Grossa, onde aqui estabeleceram a residência. Tá? Ele tinha uma tarefa que ele precisava cumprir. Família grande, na época uma situação financeira muito difícil, então minha avó dava essa tarefa para o pai e para o tio Jorge, principalmente, onde com 10 anos eles vendiam banana, uma cesta. Eles colhiam esse fruto na feirinha ali do São José e dali ele e o tio Jorge partiam então, cada um com uma cestinha de banana com cerca de 4 ou 5 quilos. Esta venda da banana ajudava no sustento da casa. Afinal, casal mais 8 filhos, né? Então isso colaborava com o rendimento ao final da semana. E o Luiz Sebastião, então, com a cestinha de banana dele, percorria ali a região do São José, a região da Nova Rússia. E eu quero aqui lembrar algo que o pai sempre comentava conosco. Em uma destas situações dele pegar a cestinha dele, pegar a banana e sair para vender, em uma das banquinhas, ele se deparou com uma melancia. Uma melancia, um fruto, né, gostoso, um fruto que chamava atenção. E ele, então, acabou vendo e ficou com vontade daquela fruta. No que ele não tinha dinheiro para comprar esta melancia. E o feirante que fornecia a banana para ele sair e vender, viu no segundo dia que ele parava em frente à banquinha e ficava olhando aquela melancia, né? E no terceiro dia, quando ele lá estava para pegar banana, para sair e vender, o feirante então perguntou se ele queria uma melancia. Lógico que ele não pensou 2 vezes. Ele ganhou de presente desse feirante uma melancia e ao final da tarde, quando ele retornava para casa, retornou com a cestinha dele vazia, com o dinheirinho que ele passava para minha avó, dinheiro esse que minha avó sabia quanto dava na venda da banana, e com uma melancia. Uma melancia. E minha avó, já no momento, perguntou como que ele tinha conseguido dinheiro para comprar aquela melancia. E ele então explicou a ela que tinha sido agraciado pelo feirante com uma melancia. Minha avó pegou o Luiz Sebastião pelo braço, eles moravam perto da feirinha, e levou ele até o vendedor, até o feirante que havia dado a melancia, para tirar aquela situação a limpo. E lá chegando, o feirante confirmou, disse, não, eu dei porque eu vi aqui os meninos, ele principalmente, olhando essa fruta e eu dei para ele, não tem nada de mal. Então, naquele momento, o pai sempre comentava conosco que ele pegava, ou melhor, pegou aquela melancia, sentaram os filhos em volta da mesa e degustaram aquela melancia. Então, o pai sempre trazia isso porque até pouco tempo, uma semana antes dele ir ao hospital, ele estava lá na mesa dele, comendo a melancia. Né? Uma coisa então que nos marcou, uma coisa tão simples, uma coisa tão pequena, de valor pequeno, mas que ele tinha aquilo, era um sentimento que ele tinha. E ali o Luiz Sebastião, então, passado aquela fase dele
vendia banana na São José, ele acabou por ganhar o primeiro emprego. Com 12 anos de idade, o pai foi empregado no Cartório Correia, em 1960. E ele começou como zelador do cartório. Ele pegava a vassourinha e tal, e ficava varrendo. E mais um detalhe que eu preciso contar, que é algo que assim que sempre ele recapitulava, quando ele começou a fazer esse trabalho de limpeza no Cartório Correia, então ele pegava a vassourinha de manhã e ao final da tarde ia tirar o pó, tirar a sujeira. E a minha avó havia ensinado para ele, e ele prestava atenção na maneira que ela fazia essa limpeza na casa. Que ela pegava a vassoura, pegava um potezinho com água, jogava a água para não fazer poeira. E ele colocou em prática isso lá no Cartório Correia, no que chamou a atenção dos proprietários lá do cartório, né? O menino daquele, 12 anos, já com uma iniciativa de evitar poeira e sujeira. Então, de 1960 até o momento que antecedeu o falecimento dele, o pai sempre dedicou-se à vida notarial, à vida de cartório. Era algo que ele amava fazer. Ele tinha como segundo maior desejo dele era o trabalho, e principalmente em cartório. Então, nesse período todo, de 1960 para cá, o pai esteve à frente do cartório. Em 1982, ele acabou assumindo o cartório de Uvaia, onde, de 82 até 2021, ele ficou, então, à frente do cartório de Uvaia como oficial. E, infelizmente, essa doença traiçoeira acabou por ceifar a vida do pai. Ele teve um probleminha numa sexta-feira, com febre, com dor no corpo, e acabou indo na segunda-feira, o médico já diagnosticou como Covid. Infelizmente, o pai tinha algumas comorbidades, ele tinha diabetes, ele tratava uma DPOC, porque ele fumou durante 50 anos da vida dele. E agora o cigarro cobrou um preço muito caro. Infelizmente, o pai se foi. Ele se foi, mas deixou para nós uma herança muito grande, que são seus ensinamentos. Todos eles. De amor, dedicação à família, de dedicação ao trabalho. Isso ele deixou para nós, e tenho certeza que não só eu, como os meus irmãos, cada qual aprendeu esta lição. E nós então, após falecimento do pai, nós tivemos, uns 60 dias depois, ou melhor, eu tive um contato telefônico do secretário estadual Sandro Alex, o qual ele me perguntou, olha, Pedro Sebastião, eu estou querendo homenagear o seu pai com uma obra aqui na região do Sabará. Conheço a história do teu pai, etc, etc. No que, evidente, ficamos tomados de surpresa e alegria, um misto. Porque nominar uma obra desta grandeza, que é a região ali do Sabará, com o viaduto, eternizando o nome do meu pai, eu realmente preciso fazer esse agradecimento ao secretário Sandro Alex por ele ter nos proporcionado. E culminou, então, nesse mês de agosto, com a entrega da obra e com a grande homenagem que pudemos receber. Nós, os irmãos, mais a minha mãe, estivemos lá presente, com o secretário de Estado Sandro Alex, com o governador Ratinho Júnior, e, graças a Deus, recebemos essa grande homenagem, no que eu agradeço mais uma vez a Deus, porque Deus nos emprestou o Luiz Sebastião para ficar aqui conosco durante estes 72 anos da vida dele. Ele foi um melhor marido, ele foi o melhor pai, ele foi o melhor sogro, ele foi o melhor avô e o melhor bisavô. Então o meu desejo, o meu coração, que se eleve sempre perto de Deus, para que ele tenha recebido o meu pai com grande alegria, que é o que ele sempre estampava na face.
família do seu Sebastião, nosso vereador, que está aqui presente, sendo homenageado pelo governo do Estado, pela cidade, pelos vereadores, uma pessoa que deixou uma marca muito grande de trabalho em defesa dos pontagrossenses. Então fica aqui o nosso singelo carinho por toda essa história.